com muita força, Deus, e com todo o direcionamento que o Senhor colocou, Senhor, no coração dele hoje, que o Senhor possa transferir isso, Senhor, para a nossa mente e que possamos sair daqui praticantes da tua palavra. Então, usa o teu filho, Senhor. É o que eu peço e eu te agradeço no nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus queridos. Amém? Bom podermos estar aqui para poder adorar a Deus nesse momento tão lindo, né? Que momento maravilhoso de adoração. Para dizer a verdade, nós poderíamos já ir para casa, né? Depois dessa ministração, depois de tudo que Deus já falou conosco, através dos louvores dessa noite. Mas nós vamos, nessa noite também, ministrar uma palavra, uma reflexão da parte de Deus para o nosso coração. E eu gostaria que você estivesse atento, né? Atenta aí no seu lugar, àquilo que Deus quer nos orientar nessa noite. Abra sua Bíblia na carta de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 29. Gostaria que você estivesse aí olhando, pensando no que Deus vai falar conosco nessa noite. João, escrevendo no capítulo 1, versículo 29, ele vai falar sobre o Cordeiro de Deus. E a palavra diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei quando disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, vim batizando com água. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, queremos te louvar por esta noite. Muito obrigado pelo teu cuidado com esta igreja. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Nós te louvamos por todo o bem que o Senhor já tem feito, pela tua presença, Espírito Santo, neste lugar. Agora, conduz-nos nesta palavra. Abre o nosso entendimento para que possamos, ó Deus, compreender a tua palavra, para que possamos, ó Deus, nesta noite sair daqui orientados a respeito daquilo que o Senhor quer falar e transmitir ao nosso coração. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos num período de Páscoa, né? Eu até relutei um pouco porque eu não queria falar sobre Páscoa, mas eu fui convencido a falar um pouco mais desse assunto. Talvez seja um assunto que está tão distorcido, né? O verdadeiro sentido da Páscoa, ele tem se perdido ao longo dos anos, ao longo das eras. O verdadeiro sentido da Páscoa tem se tornado, para nós cristãos, algo muito distante daquilo que realmente significa para o povo cristão, para o povo judeu. E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver João, né? Depois de tantos anos, aproximadamente 1000 e poucos anos, né? João aparece e João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós olhamos para a Páscoa, nós vamos perceber que
A gente vive um tempo onde a Páscoa tem sido cada vez mais esvaziada do seu verdadeiro significado. Olhamos para a Páscoa e vemos que há muito tempo já, ela se resume apenas a tradições e a símbolo de consumismo. A Páscoa, ela se resumiu hoje a ovo de chocolate, a apenas um presente trocado nesse grande dia. Um dia onde nós deveríamos parar para poder refletir o real sentido da Páscoa, conforme a Bíblia nos ensina lá em Êxodo, capítulo de número 12. Nós perdemos a essência da comemoração da Páscoa. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, Deus ordena que o povo marcasse a porta da sua casa com o sangue de um cordeiro. E é interessante a gente olhar, querido, e observar que quando Deus institui a Páscoa, Deus fala para o povo dele: olha, vocês precisam matar um cordeiro, vocês precisam pegar o sangue deste cordeiro e passar nos umbrais da porta, para que o anjo do Senhor, quando passar, ele não invada a casa de vocês e traga morte sobre vocês. A gente percebe de uma forma muito clara que aquela noite, ela marcava o início de uma nova história para aquele povo, ou seja, o povo estava há 430 anos aprisionado lá no Egito, na terra de Gósen. E Deus havia feito uma promessa que libertaria aquele povo da escravidão. E quando Deus então vai cumprir essa promessa, aí surge então a Páscoa, que é a libertação, ou seja, a passagem agora para uma nova vida, a passagem agora para um novo tempo, a passagem agora para um novo estilo de vida. E quando nós vemos essa história de Deus contando, para nós aprendermos, a gente vai perceber que Deus sempre quis nos ensinar que a libertação, ela exige sacrifício. Ou seja, querido, esse sacrifício lá do Cordeiro, ele apontava para o sacrifício de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para aquele dia grandioso na Páscoa, qual era a história que Deus então conta ali do seu povo? Aquele povo precisava pegar um cordeiro, ele precisava ser imolado, o sangue tinha um significado de proteção ali nos umbrais da porta, porque era a última maravilha de Deus no Egito, ou seja, nós conhecemos como a praga dos primogênitos, mas a Bíblia vai dizer que ali eram as maravilhas que Deus estava executando no povo do Egito. E quando Deus manda que eles pegassem aquele cordeiro, sacrificassem e passassem o sangue, Deus estava dizendo para eles: o sangue do cordeiro vai proteger a vida de vocês. Quando o meu anjo passar para poder completar a boa obra que ele havia começado no Egito, o povo de Deus, os primogênitos das casas seriam preservados e protegidos. Então a Páscoa, ela tem simbolismo de cordeiro, que era partido para poder comer em família. Eles não usavam doce, ao contrário, a Bíblia vai dizer que eles usavam ervas amargas. Eles não comiam pão, mas o pão deles era sem fermento, ou seja, o fermento tem símbolo de pecado. E Deus então fala assim: olha, reúna-se em família, se for pequena, coloca duas, e vocês vão comer o cordeiro, vão comer as ervas amargas, vão comer o pão sem fermento e vão ficar preparados para quando a minha ordem vir, vocês partirem para a terra que eu prometi a vocês. Então a gente entende que a Páscoa de Cristo, a Páscoa que nós precisamos comemorar, não tem nada a ver com a Páscoa que nós hoje comemoramos. E é algo muito estranho. Eu preguei aqui o ano passado. Só vou pincelar para a gente poder compreender. A Páscoa bíblica, ela é ervas amargas, pão sem fermento e cordeiro assado. A Páscoa de hoje é doce,
chocolate, ovo de chocolate, coelho e consumismo. A gente percebe, querido, que uma distorção é tão grande, ela é tão bizarra, que o animal que hoje representa a Páscoa é um coelho. E na tradição judaica, o coelho é um animal impuro. A gente vê que comemorava-se com ervas amargas e hoje se comemora com doces e chocolates. A gente percebe uma distorção do que é sagrado, do que é orientado por Deus, para algo que foi banalizado e introduzido para que a igreja pudesse distorcer o verdadeiro sentido do que é comemorar a Páscoa. Mas eu quero que nessa noite você e eu entenda algo muito sério da parte de Deus. A ideia de Deus sempre foi olhar e nos trazer de volta e nos resgatar das nossas escolhas erradas. O desejo de Deus sempre foi mostrar para nós que o que Ele tem para oferecer sempre é maior do que as nossas expectativas em relação àquilo que nós queremos. E quando eu olho para esse texto, João dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está falando, olha, aquele cordeiro lá que vocês viram no Egito, ele é apenas uma sombra em relação ao cordeiro que agora eu apresento para vocês. E o testemunho de João é, eu não estou aqui apresentando alguém por mim mesmo, mas eu tive uma revelação de que aquele a quem eu batizasse, que descesse sobre ele uma pomba, o Espírito em forma de pomba, esse sim é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João apresenta alguém que além de ser o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo, ele vai resgatar o ser humano da sua perdição, para religá-lo a eternidade. Quando eu olho para isso, querido, eu preciso realmente compreender algo muito sério. Paulo, lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, outrora nós estávamos condenados, outrora nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas agora a palavra de Deus vai dizer que Cristo, a nossa Páscoa, a nossa redenção, o nosso remidor, agora foi sacrificado por mim e por você. Ou seja, aquele que estava condenado, eu e você que estávamos condenados, agora nós temos um resgatador, Cristo, o Cordeiro de Deus. Olhando para o que Paulo vai dizer, nós temos que ver que a cruz, lá na cruz, Jesus não morreu por acaso, ele foi o Cordeiro perfeito. Ou seja, sem pecado, sem culpa, sem defeito. E João, lá no capítulo de número 19 e versículo 30, Jesus vai dizer para Deus, Pai, está consumado. Ou seja, eu completei a obra pela qual o Senhor me enviou. Precisamos compreender, querido, que a Páscoa, ela tem muito mais significado para nós do que simplesmente comer doce, comer chocolate. Não, nós precisamos lembrar de que existe um Cristo que morreu e que ressuscitou e que fez isso por causa da sua vida e da minha vida. Quando nós olhamos, precisamos entender que isso significa a dívida foi paga. Quando Jesus, lá na cruz do Calvário, ele fala, Pai, está consumado, ou seja, Pai, está feito o que eu vim fazer. Jesus está dizendo, a dívida foi paga. Porque o apóstolo vai escrever que existia sobre nós uma carta de dívida, mas Jesus, ele rasgou essa dívida.
Existia sobre nós um peso eterno de condenação, mas Jesus veio e tirou de nós essa condenação eterna e nos garantiu o direito de viver eternamente ao lado dele. Por isso, amado, você e eu precisamos entender que o acesso a Deus foi restaurado. Você e eu hoje temos livre acesso. Se outrora estávamos excluídos da glória de Deus, agora Jesus veio e liberou novamente, religou o acesso que nós temos com Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo número 28, versículo 6, ele vai dizer, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ou seja, ele, o Cordeiro de Deus, que foi imolado, que foi morto por você, que foi morto por mim, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ou seja, ele está vivo. Não é um cordeiro que morreu, não é um cordeiro que está sepultado, não. É o cordeiro que morreu, mas ressuscitou e hoje vive eternamente. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que a ressurreição é a prova de que a morte foi vencida. Sabe, irmãos? Quantas vezes nós nos preocupamos tanto com a morte, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? E a gente precisa entender que a morte não é o final. A morte é o começo da caminhada. A morte não é o fim, a morte é o início de uma nova vida. A morte, querido, ela não é algo que nós precisamos temer. A Bíblia vai mostrar que a ressurreição de Jesus, ela é a prova mais do que viva de que a morte já foi vencida. Onde está a morte, os teus aguilhões? Jesus já venceu a morte. Ou seja, querido, Jesus tem poder sobre a vida e Jesus tem poder sobre a morte. Quando eu olho para isso, eu vejo que o pecado ali na cruz do Calvário, na ressurreição de Jesus, ele também foi vencido. Ou seja, eu posso vencer o pecado, eu posso vencer aquilo que me afasta de Deus, eu posso vencer os obstáculos que tentam me afastar, que cria barreira de separação entre eu e Deus. E eu preciso compreender que ainda existe esperança eterna. Meu irmão, ainda existe esperança para você, ainda existe esperança para a sua vida. Você está aqui nessa noite porque Deus ainda tem um plano na sua vida. Você está aqui nessa noite porque Deus escolheu você. Você está aqui nessa noite, querido, porque Deus olhou para você e se agradou de ti e quer levar você para um dia estar com Ele eternamente. Quando eu olho para essas verdades, eu preciso compreender que a Páscoa, ela é uma passagem. Assim como foi para os judeus, a passagem da escravidão para a liberdade. A passagem do Egito para a terra que mana leite e mel. Assim como a Páscoa foi para Jesus, a passagem da morte para a vida eterna. Assim também, para você e para mim, meu irmão, nessa noite, a Páscoa também é uma passagem. A gente tem que olhar para a Páscoa e falar assim, esse é o meu bilhete premiado. Esse aqui é o caminho por onde eu preciso ir para alcançar a vida eterna. Quando eu olho para essa verdade, eu preciso entender, querido, que a Páscoa, por ser uma passagem, ela confronta a brevidade desse tempo que nós estamos vivendo. E é interessante que Tiago vai dizer que a vida é como neblina. Ele vai dizer, vocês são como neblina. Ou seja, passa muito rápido, sabe? A gente que é pai, a gente percebe isso de forma muito clara, né? Um dia nossos filhos são bebês, estão no colo ali, daqui a pouco a gente olha, já cresceram, já casaram, já têm filhos, já têm netos. E a gente vê como passa muito rápido.
Ah, querido, se nós soubéssemos o quanto a vida é ligeira, nós aproveitaríamos mais a vida. A gente iria viver de uma forma que agradasse mais aquele que nos chamou das trevas para a luz, para podermos viver para Ele e com Ele pelos séculos dos séculos, sabe? Eu percebo, querido, que se nós compreendêssemos melhor o que é a vida com Cristo, nós não iríamos desperdiçar o nosso tempo com as coisas banais e passageiras dessa vida. Porque nós iríamos comparar a eternidade com a brevidade desta vida. Imagine, querido, o que é hoje, se nós vivermos muito, né? Vivemos 90 anos, 100 anos, né? Os que extrapolam o limite da normalidade vivem 100 anos, né? Mas a média de vida é 60, 70, 80 anos. O que é 100 anos comparado com uma eternidade? O que é 100 anos comparado com 1 milhão de anos? Se nós entendêssemos, se a nossa mente conseguisse alcançar esta compreensão, nós não valorizaríamos, entre aspas, esse curto e momentâneo período que nós vivemos na Terra. Nós escolheríamos coisas que refletem a eternidade e não o temporal. Quando eu olho para isso, eu preciso ver, Paulo escreve lá em Filipenses, capítulo 3 e 20, ele diz que a nossa cidadania não está aqui. Ou seja, querido, eu sou um homem, você é uma mulher que está vivendo aqui nesse tempo, mas você não é daqui, querido, você é de um outro lugar. Sabe? Por pertencer a outro lugar, nós deveríamos nos comportar como estrangeiros, peregrinos e forasteiros, como diz a Bíblia. Quando eu olho para essas verdades, eu preciso me perguntar se estamos de passagem, por que vivemos como se tudo permanecesse como é hoje. Sabe? E nós vivemos assim, queridos. Nós vivemos como se tudo fosse permanente. Nós vivemos como se tudo não fosse acabar. Talvez seja um meio de nos apegarmos à temporalidade da vida. Talvez seja um meio de nós acharmos que nós estamos no controle. Né? Porque é muito bom quando você está no controle de tudo, né? É muito bom quando você decide a hora que vai deitar, na hora que vai acordar, na hora que vai, na hora que volta, na hora que come, na hora que deixa de comer. É muito bom quando você tem o controle. E quando nós nos apegamos a essa temporalidade, nós temos a impressão de que nós estamos no controle. Porque a eternidade é algo muito distante. Porque a eternidade é algo que eu não posso imaginar. Mas quando eu olho para isso, eu vejo que muitas pessoas, querido, estão presas a essa materialidade da vida. Sabe, irmão? E nós precisamos pedir a Deus e ao Espírito Santo que nos liberte dessa materialidade da vida. Por quê? Porque você é espiritual, irmão. Sabe? Você é um espírito que habita em um corpo. Só que você precisa compreender algo macro. O seu espírito é eterno, mas o seu corpo não, querido. O seu espírito vai viver para sempre, mas o seu corpo vai decair. Por isso eu preciso entender que eu não posso ficar distraído de forma nenhuma com a superficialidade da vida. A vida precisa ter um propósito, a vida precisa ter um rumo, a vida precisa saber para onde eu estou indo, para onde eu quero chegar. Eu preciso entender que eu não posso jamais me esquecer que existe uma eternidade. E a Páscoa serve para isso. Ei, você está de passagem, cara.
Ei, se lembra, você está aqui, mas não é o seu destino final. Você está passando por aqui, sabe? E quando nós entendemos que nós estamos apenas passando, nós não criamos limo naquele lugar. Nós não criamos vínculo ao ponto de nos prender. Nós estamos de passagem. Eu vou me relacionar bem, eu vou viver bem, eu vou fazer o que tem que ser feito, mas não é aqui a minha morada. Não é aqui o lugar que eu vou estender as minhas tendas. Eu preciso prosseguir. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que a Páscoa nos chama a voltar ao essencial. Cristo é o centro da nossa existência. Parece que nós queremos mais do que isso, né? O que é o essencial para a nossa vida? Nós vamos falar 1001 coisa que é essencial. Mas nós precisamos entender de forma muito séria que o centro da nossa existência é Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que morreu para que eu pudesse viver aqui hoje. Precisamos, então, querido, compreender algo muito sério. Como viver nesses dias de tantas distorções da verdade bíblica, da verdade espiritual que nós precisamos viver. Vivemos em uma geração que distorce valores, inclusive a Páscoa. Mas olha bem, querido, mas a Bíblia nos orienta que nós não devemos nos conformar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, andar na contramão é a parte mais difícil das nossas escolhas. Porque andar na contramão, irmãos, nós temos que bater de frente com o sistema que já está todo organizado. Andar na contramão é você dizer não para estruturas que já considera normal o que está acontecendo hoje. Quando nós olhamos para isso e vemos Paulo dizendo, não vos conformeis com este mundo, então, como eu devo viver nessa vida? Eu quero falar apenas alguns princípios. Primeiro, com discernimento. Discernimento, nem tudo que é comum nesta vida é correto. Nem tudo que é lícito eu posso fazer. Nem tudo que todo mundo considera bom eu posso considerar como apropriado para mim. Viver com discernimento. Um outro ponto é com testemunho, ou seja, as pessoas precisam olhar para você, precisam olhar para mim e ver Cristo em nós. Como diz a palavra, Colossenses, Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo em você, querido, que vai te dar realmente esperança de uma vida gloriosa com Jesus. Um outro ponto é, você precisa viver com propósito. Ou seja, meu irmão, minha irmã, a sua vida tem que ter um propósito. Como nossa vida precisa apontar para a eternidade. Qual é o propósito que eu preciso viver então, pastor? A sua vida precisa ter um norte, e o norte da sua vida precisa ser a eternidade. Eu preciso viver hoje pensando na eternidade. Ou seja, eu preciso viver hoje entendendo que tudo que eu fizer hoje reflete na minha vida eterna. E eu preciso aprender a viver com gratidão. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis, né? Viver com gratidão. Nunca podemos nos acostumar com o sacrifício de Cristo. Porque nós nos acostumamos tanto em falar do sacrifício de Cristo, que o sacrifício de Cristo não causa mais um mover dentro do nosso coração. É você entender que o sacrifício de Cristo é um inocente, morreu por minha causa. É olhar e entender que
aquele que não tinha pecado morreu por causa dos pecados que eu ainda ia cometer. Por isso eu preciso ser grato pelo que ele já fez. Eu preciso ser grato porque antes de tudo ele me escolheu. Eu preciso ser grato porque antes de eu conhecê-lo e amá-lo, a Bíblia vai dizer que ele me escolheu e que ele me amou. Gratidão por você estar aqui nessa noite. Gratidão porque você foi escolhido para ser filho de Deus. Quando olhamos para isso, querido, não há como não nos constranger diante deste amor maravilhoso de Jesus. Eu preciso então caminhar, querido, e compreender que a Páscoa não é apenas uma data, ela é um convite. Um convite a reconciliar-me com Deus, sabe? Um convite a olhar para Deus e entender a sua grandiosidade e falar: Senhor, não tem como viver longe de Ti. Talvez um convite à transformação de vida. Senhor, o estilo de vida que eu levo não está agradando, não condiz com o que o Senhor quer para mim. Então, a Páscoa também precisa ser esse convite de transformação. Mais do que isso, a Páscoa precisa ser a esperança que eu tenho de ter uma vida eterna com o Cordeiro que morreu por minha causa. Sabe, amados, o Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25, vai dizer que ele é a ressurreição e a vida. Por que eu não preciso temer o amanhã? João 11, 25 vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Para que eu vou temer se ele é a ressurreição, se ele é a vida? E se eu pertenço a ele, a palavra de Deus vai dizer que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele para sempre. Oh, aleluia! Eu vou, querido, passar dessa vida, mas viverei para sempre com meu Deus. Eu fico pensando na alegria daquele ladrão ali na cruz. Aquele ladrão estava ali condenado, sentenciado à crucificação. E de repente ele vê ali um homem que estava sendo crucificado com ele, mas ele conhecia a história, ele sabia que aquele homem era um homem justo. E ele dá esse testemunho para o seu companheiro de crucificação, fala assim: olha, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele é um homem justo. E quando ele reconhece a justiça de Deus em Jesus, ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E, querido, a palavra mais suave, doce que uma pessoa pode ouvir. Jesus vira para ele e fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, aleluia, querido, não é amanhã, não é depois de amanhã, não, é agora. Então nós precisamos compreender, ele é a ressurreição, ele é a vida, e hoje mesmo, se partirmos, estaremos com o Cristo no seu paraíso. Eu preciso compreender, querido, que esta passagem aqui não é o fim, que esse tempo aqui não é o fim, que esse tempo aqui é apenas um momento de preparação para poder viver a vida real que Ele tem para mim, que Ele tem para você. Se nós compreendêssemos que esse tempo é um tempo apenas de preparação, nós viveríamos muito melhor, muito mais felizes, não é verdade? Se nós entendêssemos de verdade que esse tempo é apenas um tempo que eu estou me preparando para encontrar com Ele, eu viveria muito mais em paz. O que eu quero que você
se pergunte nessa noite: o que você tem feito com o sacrifício de Cristo? O que o sacrifício de Cristo representa para você? O que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo representa para você? Sabe, meu irmão? Eu preciso entender e ter resposta para isso. Se o sacrifício de Cristo não tem nenhum significado para mim, eu ainda não entendi o verdadeiro sentido do Evangelho. Você vive como alguém que foi alcançado por esta graça? Será que você está vivendo como alguém que já foi alcançado por essa graça? Ou você tem tratado isso como algo banal, algo comum? Quando eu olho para essa verdade espiritual, eu preciso então me perguntar: hoje é dia de quê? Hoje é dia de voltar para Deus, sabe? O sacrifício dele lá na cruz o que significa para mim? Significa que eu preciso me render completamente. Significa que eu preciso descansar nele. Que eu preciso confiar a minha vida a ele, porque ele é fiel e justo. Eu preciso entender que hoje é dia também de recomeçar. Talvez a minha caminhada, por algum motivo, nós temos paralisado. Mas hoje é dia de recomeçar. Recomeçar a sua vida espiritual, recomeçar a sua fé, recomeçar de novo, querido. Hoje é dia de recomeçar. Caiu, hoje é dia de recomeçar. Pecou, hoje é dia de recomeçar. Cansou da caminhada, hoje é dia de recomeçar. Sabe? Hoje é dia de entregar as nossas vidas a Cristo. Completamente. Hoje é dia de entregarmos a nossa vida a Cristo. Porque a verdadeira Páscoa, ela não está nos calendários. A verdadeira Páscoa acontece quando Cristo habita dentro de nós. Quando Cristo é o centro da nossa existência. Quando Cristo é o Senhor das nossas vidas. E nesta noite, diante disso, nós precisamos renovar a nossa aliança com Cristo. E nada melhor do que um dia de Santa Ceia para nós podermos lembrar do sacrifício de Jesus. E eu quero finalizar esta reflexão com você, orando e convidando você a renovar nessa noite o seu compromisso com a verdade espiritual, renovar a sua aliança, participando da ceia do Senhor. Sabe, irmão? A ceia, ela é um símbolo. E a palavra de Deus vai dizer assim: olha, faça isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anuncieis a minha volta, a minha ressurreição. Anuncieis esta palavra até que ele volte novamente para nos levar. Por isso, nessa noite eu quero convidar a você a ser participante do reino espiritual, a voltar para esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que morreu por causa de você, por causa da minha vida. Amém? Vamos ficar em pé e eu vou orar por você. E logo após nós estaremos participando da ceia. Oh, aleluias. Você compreende, meu irmão, a importância de você reconhecer que a Páscoa é mais do que doces e chocolates. A Páscoa é um momento de restauração. É um momento de lembrar do sacrifício.
É um momento de olhar para esse Deus e falar: Senhor, a minha